A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um Resplandecendo Cast, para a honra e glória do nosso Deus. É um prazer estar aqui Amém. trazendo mais um conteúdo abençoado para cada um de vocês. Hoje com mais um tema bastante interessante, juntamente com o casal da nossa igreja, Rodrigo e Monique. Mais uma vez, obrigado pela Amém. presença de vocês. Obrigado É a você uma pelo honra. convite, Que né? é isso, é uma honra ter vocês aqui mais uma vez. Amém. Espero que esse conteúdo seja mais que abençoado para a honra e glória de nosso Deus. Amém. Vai ser É Amém. sim. isso. Fiquem Amém. ligados em nome de Jesus. Hoje com um tema bastante interessante: gerenciando crises no relacionamento. Você, eu creio que já passou por algum momento ou conhece alguém que está passando. Compartilhe esse vídeo para ele que eu tenho certeza que vai ajudar bastante em nome de Jesus. Rodrigo, mais uma vez, por favor, obrigado pela sua presença. Se apresente aí de novo para o nosso público, quem você é, por Olá, favor. pessoal. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite. É Que sempre uma isso, honra, uma obrigado alegria eu, estar cara. aqui. É um prazer, de verdade. Para quem ainda não me conhece, me chamo Rodrigo. Sou marido dessa mulher linda, Monique, pai do Glória a Mateu e da Deus. Maria, Aleluias. filho e servo de Deus. Glória a Deus. É isso aí. Muito obrigado. Você também, Monique, por favor, se apresente para o nosso público, para quem já conhece e quem não conhece você. Obrigada pelo convite. Obrigado eu. Espero que a gente possa ajudar de alguma forma, né? Com certeza. E eu sou Monique, mãe do Mateu da Mariá, né? Glória a Deus. Esposa do Rodrigo e serva, filha em construção do Rei Altíssimo. Glória a Aleluias. Deus. Glória a Deus. Que apresentação. E filho e servo do Amém. Altíssimo. Filho e servo do Uau. Altíssimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bom, já entrando no nosso tema, gerenciando crises no relacionamento, temos aqui Rodrigo e Monique. Rodrigo, eu conheço um pouco aí da história de vocês, que vocês já passaram por um certo momento assim, uma crise e tudo. Eu quero saber, conte mais um pouco sobre isso, como você lidou com isso, o que você aprendeu nesse momento que você passou pela sua crise no seu relacionamento. Por Cara, favor. assim, eu vim de um lar disfuncional, da mesma forma a Monique também, né, lares, como todos, né, cada um tem um seu problema, cada um tem Sim, suas compreendo. peculiaridades, Sim. e nós viemos de lares disfuncionais, né, você conhece um pouco mais, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, só que o problema é que quando nós nos conhecemos, né, a gente era como se fosse o trauma tentando lidar com o bloqueio e fazer com que a atmosfera da nossa casa fosse uma atmosfera saudável. E, logicamente, não foi isso que aconteceu. Então, passamos por muitos problemas. Não vou dizer que ainda não passamos, Sim. né? Que a gente não passa, mas a gente teve que aprender a lidar com esses problemas e ultrapassá-los, né? Então, basicamente é isso. Amém, glória a Deus. E no seu ponto de vista, Monique, como foi assim, passar por esse momento e lidar com isso também? Olha, foi exatamente isso. O trauma e o bloqueio. Tentando ali, um cego ajudando o outro. É Exatamente. exatamente Um isso. cego guiando o outro. Duas pessoas de personalidade forte, sem muito limite, posso dizer, né? A gente não Sim. foi criado assim com muitos limites. E aí os dois se encontraram, e aí, sem a presença de Deus, a gente era como se fosse dois adversários. Um Exatamente. ringue Contra ali, um isso. contra o outro. Um contra o outro, Caraca. No chegando em confronto lugar nenhum. direto. Sim, Não caraca. chegando em lugar nenhum. Que isso. Então, na casa, na época que vocês passaram por isso, vocês não eram filhos de... Não, quer dizer, filhos de Deus vocês sempre foram. Vocês não eram servos de Deus, não conhecia... Não, Não eram cristão, vamos dizer não. O assim. Rodrigo, Eu já tinha aceitado Jesus como o meu único e suficiente Salvador, Salvador. porém ainda distante Sim. de cumprir, Tava né, longe das os práticas e princípios, né, tudo, ok. totalmente afastado, então não estava ainda Sim, sim. enquadrado, sabe, Sim, da forma claro, que se deve. compreendo, compreendo. E você acha que foi também mais um ponto negativo que influenciou Com nessa crise? certeza, sem sombra de dúvida. Com Sem sombra de certeza. dúvida, sem sombra de dúvida nenhuma. Glória a com Deus. certeza. Se a gente não tá debaixo da obediência, se a gente não tá debaixo da presença, Sim. a gente tá debaixo do quê? Então, aí a gente era simplesmente... A gente foi criado por lei moral do mundo. Então, assim, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente vivia, o nosso redor era totalmente diferente do que Deus pede para que a gente seja. Então,
a gente olha pra trás e fala assim, meu Deus, Como é chegamos muita até aqui. misericórdia de Deus pra gente ter chegado até aqui, porque a gente Realmente. lembra de como a gente pensava antes, de como a Sim. gente vivia É. antes, e assim, não tem explicação. Não, realmente, isso é bastante interessante, que eu também posso levar um pouco pra minha vida, não em questão de relacionamento, mas em questão das atitudes como estava no mundo e as atitudes como está hoje na igreja, porque, Uhum. cara, realmente é muito diferente. Tem Uhum. momentos que você para, assim, você reflete um pouco, você já passou e você pensa, caraca, eu fazia isso, Uhum. ou tipo, eu pensava assim, eu agia assim, É. e, tipo, quando você está fazendo a coisa certa, você se depara, você olha e fala, caraca, aquilo que eu fazia Meu Deus. era ridículo, era realmente, eu sinto Exatamente. vergonha Exatamente. daquilo que eu fazia da Uhum. pessoa que eu era naquele tempo. Uhum. É. Glória a Deus. E depois, então, desse tempo, dessa crise, você voltou para que isso realmente, você e a sua esposa, como é que foi esse passo, Cara, a assim, pra... virada de chave mesmo, Sim. assim, eu senti a necessidade. Chegou um momento que eu falei, cara, não tem mais como. Nós vivíamos debaixo do mesmo teto como dois adversários. Uhum, Literalmente, realmente. literalmente. Então, cara, eu senti a necessidade de Sim. mudar de ambiente, né? Largar alguns costumes, algumas práticas e tal. E foi quando apareceu a oportunidade de me mudar pra cá, para Luxemburgo. Olha aí. Então, nós conversamos, eu falei Sim. sobre a possibilidade, né? Falei que eu iria primeiro, né? Averiguar Sim, para ver o que o é, campo e como... tudo mais. Certo. E aconteceu que eu vim, fiquei aqui alguns meses sozinho até organizar trabalho, casa, né, lugar para morar e tudo mais. Sim, sim. E quando essas coisas aconteceram, se encaixaram, voltei para o Brasil, conversamos, né? Decidimos tentar dar um reset, né? Naquilo que a gente estava vivendo. Glória a Nós já Deus. tínhamos uma filha, a Maria. Sim. Então, viemos pra cá e aí mesmo foi a mudança de chave, De assim, da nossa chave vida, mesmo né? na A vida de mudança de rota. vocês. Aí as coisas começaram a acontecer, viemos, fomos pra igreja, né? Então, tudo mudou a partir dali. Tudo mudou a partir Glória a dali. Deus. Muito bom. Mas é importante ressaltar que a gente Sim. mudou de lugar, mas a nossa mentalidade também precisava mudar. É. Porque quando a gente chegou aqui, a gente ainda tinha a escolha de continuar com a mesma mentalidade, porque a gente ainda Sim. tinham pessoas aqui que nos puxavam de alguma forma, né? Não que a gente ia ser levado, mas assim, a gente tinha que escolher. Ou a gente continuava com a mesma mentalidade, com o mesmo ambiente, mas só que em outro país, Sim, ou compreendo. a gente realmente mudava a nossa mentalidade, escolhia pessoas em volta, porque isso é muito importante quando você quer realmente se transformar, quando você quer mudar, você precisa mudar de ambiente e mudar de pessoas que você está rodeado e mudar a sua mentalidade. Então aí a gente foi, eu não sei se foi uma decisão, a gente foi puxado, Um mix de é um coisa, mix né? Na de verdade, a coisas. gente Uhum. precisou largar o Egito, abandonar o Egito. Literalmente. E abandonar as práticas que a gente tinha lá também. Exatamente. Então, senão é o que aconteceu, o que ela falou, né? Não adiantaria nada, só mudaríamos de ambiente, mas tendo os mesmos comportamentos de antigamente, o que resultaria na mesma crise, né? crise que a Mesmas gente coisas. vivia. Então, Então, Qual o seria uma resultado que mudança a vã. gente quer? Qual o resultado que a gente quer? E aí não dava pra continuar fazendo a mesma coisa, porque você faz a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Então aí a gente olhou pra uma família e a gente falou assim, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer pra nossa vida. Então aí a gente foi intencionalmente escolhendo os buscando aquilo. ambientes, escolhendo as pessoas que a gente queria ter por perto, Sim. escolhendo o que a gente ouviria, tudo. A gente mudou todo o nosso ambiente. A nossa casa é totalmente diferente do que quando a gente saiu do Brasil. Não tem nada que você fale assim, não, isso tá igual. Não, a gente mudou tudo. Glória a Deus. Amém. E se E, porventura a ajuda gente do Espírito percebe Santo. que tem, o alerta liga rapidamente, né? sim, Pra nos avisar. que tem, no caso, as mesmas atitudes de antes. Aí, É. glória a Deus. Isso é muito bom. Então, no caso, também você falou uma coisa interessante que foi sobre a mentalidade. Uhum. A pessoa não, ela tem que ter essa própria mentalidade da mudança da vida. Então, como chegar nessa mudança? Tipo assim, pra você parar e pensar, falar, eu preciso mudar ou algo tá errado. Como eu consigo fazer pra chegar nesse ponto? Assim, eu preciso mudar. Tem que fazer algo novo. Cara, decisão. É decisão, uma decisão. Decisão é primordial. Falar assim, eu não quero mais isso pra minha vida. Dar uma analisada de fora, ver o que tá Exatamente. acontecendo. Analisar, ver o que tá errado, ver o que precisa ser reposicionado, alinhado e, cara, decisão. E estar convicto de que você não quer, né, continuar vivendo aquela determinada vida e saber
aonde você quer chegar. Então, tudo parte a partir de uma decisão. É simplesmente assim, não tem muito Sim. o que dizer, né? Não tem segredo, Não né? tem segredo. Muito bom. É você olha e fala assim, olha, eu olho para o meu esposo e perdi a admiração. Sim, Eu olho para minha casa, não quero estar na minha casa. Eu olho para os meus filhos não me respeitam. misericórdia. Eu olho a minha conta tá, minha vida financeira tá Zerada. estragada. Tá Então, assim, os negativo. meus resultados não estão legais. O que tá faltando? Como que eu posso melhorar isso? Sim. E aí, quando a gente resolveu entrar debaixo da presença de Deus e da obediência, aí o Espírito Santo, porque você aceita, e aí você entra debaixo da presença do favor de Deus, porque quando você começa a caminhada cristã, as coisas vão acontecendo, os milagres vão acontecendo, sinais vão acontecendo. Por quê? Porque você ainda não conhece as coisas. E aí, a partir disso, você vai entendendo. Olha o que está acontecendo, olha o que Deus faz. E aí você vai entrando mais obediência, relacionamento, e aí aquilo que você lê, aquilo que você aprende, aquilo que o Espírito Santo te fala, começa a constranger algumas atitudes que você está tendo. E aí a transformação vai acontecendo. Então é um posicionamento seu para que a mudança de mentalidade aconteça e a ajuda do Espírito Santo, porque a gente não consegue sozinho, a gente sabe disso. A gente já tentou Sim, antes da sim. presença de Deus fazer com que desse certo e a gente não conseguiu. Então a gente precisava colocar Deus no centro. A gente precisava ouvir o Espírito Santo para que essa mudança de mentalidade realmente acontecesse. Amém, glória a Deus. Agora uma pergunta assim, vocês acham que quem não tem Deus no centro do relacionamento, acha que esse relacionamento tem chance de dar certo? Cara, é uma pergunta bem complexa, é difícil, né? Eu imaginei. Porque assim, nós vivemos a nossa Sim. transformação a partir de Deus na nossa vida, né? Da Sim, chegada no de caso de Deus, você. na Sim. nossa vida. Uhum. Então, o que eu posso falar sobre a experiência que nós tivemos é que sem Deus, a Não gente deu certo. não conseguiu. Glória a Deus. A gente não conseguiria, a gente não conseguiu. E eu tenho a plena convicção de que, cara, tudo pudesse acontecer. A gente poderia ter uma conta estourando de dinheiro, a gente poderia ter, sei lá, a melhor casa do mundo, cara, não daria certo. Então, a nossa mudança veio a partir do agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a partir do momento em que Deus mesmo tomou conta do Tomou nosso o controle. ambiente, o controle de tudo, e a nossa transformação aconteceu a partir daí. Então, assim, pode ser que dê certo? Cara, não. Talvez. Não, é que a gente tem que olhar assim, o que é dar certo? O que é dar certo, É ter exatamente. resultado? Sim, com certeza. Sim, ia ter Às vezes resultado. você vai ter uma família legal, filhos na faculdade e tudo mais. Ah, Mas assim, resultado é diferente de ser transformado e do fruto Viver o do propósito. espírito e viver o propósito. Porque assim, quando você tem um relacionamento debaixo da presença de Deus, você não tem resultado, você tem fruto. Você tem a palavra, você tem a verdade. uhum. Então você tá debaixo da verdade. Então assim, pra mim, tem que mudar o que é dar certo. É, Entendeu? Tipo precisa assim, dar saber certo na visão de quem? Porque assim, vai dar certo, eu acredito que dá certo até o momento. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Quais são as Uhum. crises que vão acontecer num relacionamento? O que pode acontecer? Você pode perder um filho, você pode. Pode acontecer muitas coisas, mas e aí? O que que sustenta se não tem Deus? O que que sustenta? É, é a pergunta profunda. realmente, é uma pergunta aí mais profunda. No É, caso, o que sustentou o relacionamento de vocês foi Deus. Uhum. sim. É Deus que sustenta o nosso relacionamento. Exatamente, é Deus que sustenta o Uhum. relacionamento de vocês. Amém, cara. Glória a Deus. Então, realmente, quem tem um relacionamento, então, assim, vamos lá pra pergunta, fora de. Que Deus não esteja no centro do seu relacionamento, não é que não vai dar certo, mas tem umas complicações também que possam interferir. Mas no caso de vocês, precisou Precisou dessa e intervenção. precisa da intervenção Uhum. de Deus no relacionamento de vocês. Exato. Amém. Glória a Deus, Amém. muito bom. Você tinha falado também aí sobre, acho que foi a que citou em questão financeira. Você acha que a questão financeira pode prejudicar um relacionamento? Claro, Sim. sim. É que a crise financeira, eu acredito que ela vai ali.
te mostrar várias outras coisas que possam estar errado no relacionamento. Uhum. Da onde vem essa crise financeira? Alguém tá gastando muito? Alguém está descontrolado? O que está acontecendo? Sim. Podem vir várias hipóteses, Questões, né? várias Várias questões, perguntas. porque, vamos supor, se é uma pessoa que Uhum. está gastando muito, qual que é o problema emocional que está fazendo aquela pessoa gastar muito? Então, assim, eu acho que a crise financeira, ela pode ser um alerta para que a gente olhe e fale assim, o que está disfuncional aqui? Uhum. E ela Compreendo. realmente, né, é aquilo que a gente fala. Tá dando certo? E aí, quem é que tá sustentando esse relacionamento? Se é Deus que tá sustentando, essa crise essa crise financeira, ela pode ser uma prova para que Deus te mostre o que você precisa transformar. E aí você sabe que Deus tá sustentando. E aí você é aprovado ou reprovado. Mas assim, você tá debaixo do quê? Da sabedoria de Sim, Deus. de Você está Deus. debaixo do favor de Deus, você está debaixo da presença de Deus. Então, assim, essa crise financeira, ela vai ser como um obstáculo. Não é um obstáculo, é uma prova. Uhum. Para que. Mas você Para que concorda? O outras que coisas você acha do É, seu ponto de vista? cara, sim, com Com certeza, com certeza. certeza. Sim. O dinheiro no relacionamento ele nunca vai ser algo neutro, ele sempre vai ocupar um lugar ali de Um extrema espaço, importância. importância. Mas a Bíblia, ela é muito enfática, né, ao falar sobre Sim, dinheiro, né? olha aí. Um reino dividido não subsiste. Tipo, não consigo servir a dois senhores, né? Uhum. Ou o dinheiro nos serve, ou nós somos Servimos o governados por dinheiro. ele. Uhum. Então, e cara, a Bíblia não condena o amor não condena o dinheiro, mas condena o amor ao dinheiro. Então, cara, desde que sejam cumpridos alguns princípios, como prover a casa. Quando eu falo prover a casa, é de modo geral, segurança, educação, saúde, é, de um modo geral, né? Desde que a gente sustente a obra de Deus, porque quando a gente está colocando ali, investindo na obra de Deus, a gente está plantando em um solo eterno, Sim. né? Então a gente está honrando, quando a gente honra a Deus com os nossos recursos financeiros, a gente está entendendo que Deus, ele é a base de tudo, ele é a base de tudo. E, cara, aí também ser aquela família que, cara, através da generosidade vai saber, não, vai entender que a gente não deve reter nada, né? Nós devemos ser canais. Então, com dinheiro a gente pode fazer isso, né? Quando a gente entende que a gente não deve ser um canal, que não deve ser sabe, reter e ser um canal para abençoar outras famílias, eu acho que também, cara, são 3 princípios, assim, importantes da gente seguir. Em se tratando de dinheiro, mas não tem como a gente ser governado pelo dinheiro e achar que as coisas vão dar certo. Não, isso não tem como. Não tem, existe. Não tem como. Não tem como. Então, o Entendi. cristão, ele vai ter alguns problemas financeiros, mas ele não vai poder chamar de crise. Exatamente. Exatamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom aí essa questão. Rodrigo, você falou também algo interessante que me chamou a atenção, foi sobre o prover da casa. No seu ponto de vista, você acredita que o prover da casa é só, ou até mesmo o prover do homem no relacionamento, é só questão financeira ou tem algo a mais? Não, de Eu já forma... sei a resposta, mas eu quero que você Não, de responda, forma porque tem nenhuma. pessoas que confundem isso. Não, de Tanto, forma... desculpa, Sim, sim, sim. confundem tanto o prover do homem quanto o ser submissa da mulher. Exato. Muitas pessoas confundem isso. Eu quero que você responda aí, por favor, o prover do homem no relacionamento. Não, faz parte com certeza, não vou dizer que não, né? Sim, Não, a parte quesito financeira. financeiro, Sim, ok. mas, cara, não é nenhum terço do que... Ele, o homem tem que fazer. né, da responsabilidade da posição do homem dentro do lar, né? Você pode citar algumas coisas, assim? Cara, se eu sustentar a minha família financeiramente, mas não ser um bom marido, cara, de nada vale. Se eu não for um bom pai para os meus filhos, de nada vale. Então, cara, um dia tem algo interessante que Por favor. eu tava fazendo um curso de liderança Olha aí que legal. e aí o meu mentor na ocasião, ele falou, cara, pega um papel e uma caneta. Eu peguei, ele falou assim, faz a lista de prioridades aí da sua vida, né? Daí cara, assim, já a primeira coisa que eu coloquei ali, assim, honrar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Número 2, ser um bom marido. Número 3, ser um bom pai. Daí ele falou assim, arrisca isso aí o número 1, né, de amar a Deus. Eu falei, caramba, será que eu preciso ser um bom marido antes?
Daí eu falei, cara, vou escrever, vou tentar, né? Ser um bom marido, daí eu coloquei em segundo lugar, amar a Deus, daí ele, risca aí, em segundo lugar. Daí eu falei, cara, como assim, E tal? aí? Daí ele falou assim, faz de novo. E eu, cara, eu fiquei tentando e até ele falou assim, cara, você não entendeu, o que você precisa entender é um negócio. É, a sua lista, né, o papel, a sua lista é como se fosse Deus. Então, tudo que você faz, né, dentro da sua lista, é uma forma de glorificar a Deus. Então, cara, você não deve incluir, né, na lista da sua Deus. prioridade, né, Deus. Não, você tem que incluir as coisas que você faz, né, Que como, Deus colocou na sua que mão. Deus colocou na sua mão para ser uma forma de Sim. glorificar Ele. Então, Deus é a lista, né? Então, tudo que eu faço na minha vida é uma forma de glorificar a Deus. Então, quando você entende isso, você fala, cara, não tem como ficar departamentalizando a minha vida. Tudo que eu faço é para a glória dele. Então, não adianta eu colocar essa prioridade de ser um bom provedor, né, financeiro, né, Uhum. e eximir as outras coisas, né, de ser um bom pai, um bom marido, porque senão estaria deixando sempre alguma coisa a desejar. Então, com certeza, não é Só nenhum. sobre dinheiro. Não é nenhum terço do que é na posição de ser um bom Provedor. 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 É. Amém. Glória a Deus, é isso aí. Bom, agora a gente já entrou no assunto do provedor, agora vamos no do ser submissa, que nem eu falei. Tem muitas mulheres que confundem o ser submissa ao seu marido. Uhum. Você poderia explicar mais um pouco sobre isso, com a sua experiência, o que é ser submissa para algumas mulheres que confundem isso? Uhum. Antes, né, quando a gente vivia nessa guerra de Sim. divisão, Uhum. eu escutava muito as mulheres do mundo, né? Sim. Levava muito em Solteiras ainda. consideração o que elas falavam. E claro, você coloca essa palavra, é uma coisa gritante, né? Pra quem tá no Exatamente, mundo, é uma coisa exatamente, gritante. Como que eu vou ser exatamente. submissa? Alguém vai ficar mandando em mim? Tipo Hoje eu posso assim, trabalhar, eu eu posso fazer sou isso, eu não preciso. independente, não sei o Eu não quê. preciso de um Autossuficiente. homem. Isso. Um homem, ele vai ter que vir para só acrescentar alguma coisa. E aí, quando eu estava ali naquele lugar, né? Porque, para Uhum. mim, olhando hoje, é um lugar onde várias mulheres que estão frustradas se juntam para tentar alguma coisa, uma ferindo a outra, né? Sim. Que eu li uma frase que era: uma mulher ferida levanta uma bandeira, uma mulher curada levanta outra mulher. Então, assim, ali é como se fosse um monte de Caraca, mulher essa frase é Bom, frustrada. forte, essa isso é frase é bom. forte. Você Um- pode repetir, por favor? Essa Isso é Uma bom. mulher ferida ferida, levanta uma bandeira. E uma mulher curada levanta outra outra mulher. mulher. Exatamente. Muito bom. E aí, quando você joga isso neste contexto, é Sim. realmente uma coisa assim que você fala: como assim? Hum. Mas só que aí, o que que essa mulher frustrada, já estive nessa posição, então eu posso falar, o que que essa Uhum. mulher frustrada, ela tá esperando? Ela tá esperando na verdade, ela tá esperando resgatador. Um Ok. resgatador. Mas só que ela não entende isso. Porque ela tá se achando tão boa o suficiente que ela acha que quando um homem chegar, ele tem que ser igual a ela, boa o suficiente, mas só que ela não é, e ela não consegue entender isso. Ela não Uhum. consegue entender que ela é ferida, ela não consegue entender os problemas emocionais que ela tem, ela não consegue entender os erros dela, porque ela tá muito olhando para o ego dela, e ela acha que o cara que vai vir tem que ser, né, um príncipe. Mas ela não é uma princesa. Exatamente. Realmente. Entendeu? Então, assim, por isso que quando você joga isso, é muito complicado, ainda mais olhando em volta e você vê assim, como que eu vou ser submissa Hum. a um Um- menino, né? Porque se eu tô ali cheia de traumas, bloqueios e tudo mais, quem que eu vou atrair? Alguém parecido comigo, Sim. né? Mas, e aí a hora que você escuta essa frase, você fala assim, como que eu vou ser submissa a uma pessoa dessa? Porque você não entendeu, né? Você tá ali procurando num lugar errado, você não entendeu o que que é isso, e então, assim, a cabeça, ela simplesmente, ela não vai assimilar isso. Mas Sim. agora, assim, na vida cristã, o que é ser submissa, né? A partir do Uhum. momento que você já tá lendo, você já tá entendendo, né? Espero, né? Que você já tá mais por dentro disso, e isso e essa palavra não vem mais como um 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 choque. peso, choque. uma. Exatamente. Uhum. O que que é? É você entender que você é uma aconselhadora também, né? Porque lá em Gênesis fala que você é uma auxiliar do seu esposo. Com certeza. Você entender que você tem essa voz dentro do seu relacionamento. Com certeza. Mas só que a palavra do seu marido é a que vai definir.
Então, assim, não é que você vai ficar debaixo do seu marido, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não, é isso. Não é isso. Não é isso. Você é uma auxiliadora dele. Você vai olhar pro seu marido e você vai falar, amor, isso não é legal, ou isso é legal, eu Tenta prefiro fazer assim isso, e tudo tenta mais. aquilo. Mas a decisão está na mão dele. Então, isso é ser submissa, é você saber, né, o seu lugar. Eu acho muito legal, assim, de uma forma prática, o que aconteceu uma vez. Sim. A gente tava orando lá na frente, quando você tá num culto e o pastor fala, quem quer uma oração, vem aqui pra No frente e finalzinho tudo do mais. culto e tudo. E aí, eu sou uma mulher que fui criada pra ser independente, né? Uhum. Que eu vi minha mãe fazendo tudo, minha Tudo, mãe isso, fazia tudo, minha mãe aquilo. trabalhava, minha mãe trabalhava em casa, não sei o quê, nananana. Então, eu fui criada pra ser essa mulher, pra tomar a frente de tudo e não esperar ninguém. Sim. Então, eu tenho que ficar, né, me colocando no meu lugar e falar assim, Monique, você não é a Mulher Maravilha, né? Você é filha de Deus. Essas são coisas totalmente diferentes. Diferente. E aí, eu sempre, né, tentando tomar a frente de tudo, tenho que ficar me colocando no meu lugar. E aí, a gente foi lá receber essa oração e eu tava do lado do Rodrigo. Uhum. Eu tava aqui, o Rodrigo estava aqui. E aí, o Espírito Santo falou no meu ouvido que o Mateu tava chorando, então eu poderia dar o Mateu no colo do Rodrigo. Não, o Mateu tava no colo do Rodrigo. E aí o Mateu começou a chorar. Mateu, pra quem não sabe, é o É nosso o Nosso filho. filho, sim, o filho mais novo bebezinho. dele, sim. Aí o Mateu tava chorando e eu poderia simplesmente falar assim: ah, Rodrigo, tá chorando, né? Vai lá pra trás. E aí, nesse momento, o Espírito Santo falou: pega o Mateu e vai pra trás. A hora que eu peguei o Mateu e fui pra trás, tinha um profeta na casa. O profeta, na hora que eu saí, assim, ó, deu 1 segundo. Eu saí, o profeta veio no Rodrigo. Como se eu estivesse tampando a visão da Uhum. palavra que iria ser liberada pro Rodrigo. Entendeu? Então, naquele momento, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Monique, você precisa saber o seu lugar. E não é um lugar de pessoa inferior. Claro que Mas é um não. lugar Claro que que não. aceita que Deus vai falar com o sacerdote da casa e que é dele que vai sair as decisões. Entendeu? Sim. Então, assim, eu me coloquei no meu lugar, Uhum. um pouquinho mais atrás, não sou inferior Claro que ao meu não, claro marido. que não. Me coloquei para quê? Para que a palavra de Deus encontrasse com ele Amém. e as coisas acontecessem, porque ele estava pedindo essa resposta e a resposta chegou naquele dia. E se eu não tivesse saído daquele lugar? Sim. Se eu não tivesse me Entendo. colocado no meu lugar. Sim, Então, realmente. aquilo foi um ministrar na minha vida, né? Que o Espírito Santo ministrou e eu consegui ver de forma prática isso. Porque, assim, é aquilo. Eu sou auxiliar, o Rodrigo me escuta. Não Sim. sou, né, um fantoche lá em casa, né? Um rádio, Não, falando não sozinho. sou. Não sou. Glória Mas a a Deus. decisão está sobre ele. Então, a Sim. responsabilidade maior também está sobre ele. Exatamente, também é uma coisa, um ponto É. interessante, que a responsabilidade maior tá sobre você. Exato. Mas é isso, entendo. Ser submissa não é ter alguém que vai estar ali dando ordens o tempo todo, mas sim entender o seu verdadeiro papel. Que, atenção, é muito importante no importante. relacionamento. Essencial. Essencial que todo homem precisa que a mulher entenda isso. E aí, no caso de você nesse dia, você entendeu que o seu lugar era aquele ali, tipo assim, foi um ato simples, foi só Uhum. pegar o bebê e sair ali pro fundo para ajudar, mas foi algo simples que deu entrada para algo maior na vida de Exatamente. vocês. Amém. Exatamente. Glória a Deus. Muito bom. Agora, já entrando na parte um pouco assim, como vocês atualmente estão com a vida entregue a Deus e tudo, tem conhecimento maior das palavras do Senhor e tudo do conhecimento, você poderia compartilhar o que a Bíblia nos ensina a como gerenciar crise no relacionamento, como vocês agora já conhecem mais, já sabem um pouco mais disso, o que a Bíblia nos ensina sobre Cara, isso? as crises, elas são inevitáveis, né? Sempre vai ter. Sempre vai acontecer. Isso é Sim. inevitável. É bom, né? Muitas vezes que aconteça porque é das crises que os relacionamentos são fortalecidos, né? Sim. O problema é que a crise, ela não chega e se instala de maneira repentina, Uhum. né? Ela vai dando sinais. É como um carro, né? O carro não vai fundir o motor direto. De uma vez, só assim parou? Não Vai dando acontece isso. Sim. Então, se você não parar o seu carro, não fizer a manutenção, né? Se você não cuidar do seu jardim, não cultivar o jardim, Certo. cara, quando você vê a crise, ela já está instalada
e obviamente é um desgaste muito maior para você reverter isso. Então, a Bíblia fala, né, sobre os conflitos que nós devemos ser prontos a ouvir, né, tardios a falar e tardios a se irar. O problema é que a gente inverte essa lista, né? Esse é o Nós, problema. nós temos essa necessidade, sim, um anseio de externalizar aquilo que está nos consumindo por dentro. Somos cedo em nos irar e E o pior, a gente faz isso sem sabedoria alguma, né? alguma. A gente faz isso sem saber manusear as palavras e, obviamente, o seu parceiro, ele fecha, né, os ouvidos para tudo que você vai falar quando você não sabe falar, a forma certa de falar. Então, cara, 2 ouvidos e uma boca, que é para nós ouvirmos mais e falar, né, de uma maneira mais apropriada, no momento adequado. E se nós cumprirmos isso, nós já estamos aí com metade por cento, 50% do processo já bem encaminhado, porque, cara, a maioria das crises, elas partem, né, de uma má comunicação, né? De uma má comunicação. Isso também é um ponto bastante interessante. Você falou agora sobre a má comunicação. Isso também é outro ponto que dá espaço a ter crises. Com certeza. A não ter uma boa comunicação. A parte da boa comunicação no relacionamento é muito importante para evitar isso. Uhum. Por exemplo, tá tendo um problema, chegar e conversar. Falar, tá Com acontecendo certeza. isso, vamos resolver. Isso é importante. Cara, com certeza. Comunicação não é um luxo, né? É algo que é essencial. Essencial. A comunicação mostra que existem 2 pessoas, né? Existe um nós tentando resolver um problema, né? Não 2 pessoas ali num embate, num combate, num confronto direto. Em vez de estar dentro de um ringue, transforma isso numa mesa, por Exato. exemplo. Estamos aqui os dois e Exato. o problema tá aqui no meio. Estamos conversando para resolver o É problema. o oxigênio da relação. Sem isso, a relação sufoca. Não tem Muito como. bom, interessante, muito bom. Então, a boa comunicação é também muito importante, é um ponto positivo que o casal precisa ter. Não é Exatamente. nem um ponto, né? É algo que é essencial. Essencial, né? essencial. É um fator Exatamente. primordial. Glória a Deus. Agora a gente falando também um pouco sobre crise, vocês acreditam que toda crise ela é negativa ou traz pontos positivos também? No seu ponto de vista. Cara, aqui. não, de forma nenhuma. Nem toda crise é negativo. Crises é um momento, é uma oportunidade, que nem eu falei, de você Já viu um fortalecer, crescimento, algo. evoluir. Cara, você para analisar o Covid, né? O Covid. Você vê, o Covid ele veio, né? Algumas empresas quebraram a partir Sim. disso, né? Só que outras empresas tiveram um crescimento exponencial, porque investiram em tecnologia, investiram em inovação, em coisas que antes jamais poderiam perceber a necessidade disso. Então, assim, toda crise é uma oportunidade para o crescimento. Aprender algo maior. Vou me corrigir. A maior parte das crises são uma oportunidade para o crescimento. Nem toda crise é positiva, porque algumas crises elas são derivadas de muita negligência nossa. Então, a maior parte, eu diria. Ah, mas você acredita nisso Todas também, as Monique? coisas cooperam para o bem. Daqui. daquele que ama a Deus. Então, assim, Sim. as crises, eu acredito que elas vêm também pra, como que eu falo? Pra dar luz a coisas que estavam escondidas, ocultas. Então ela traz, né? Qual o problema que a gente consegue resolver? Aquele que a gente tá vendo. Sim. Se ele tá oculto, como que a gente vai saber que ele existe? Então, algumas crises, eu acho que as crises em geral, elas vão colocar pra fora algo que precisa ser consertado. Sim. Até uma negligência. Nem o Rodrigo falou, algumas coisas são negligência, mas assim, por que tá negligenciando? Então, aquele problema, ele vem à luz e ele precisa ser resolvido. Ser resolvido. Se não, é aquilo que eu falei. A gente vai ser reprovado. E mais tarde, esse problema vai aparecer. Tem algo que tá na minha cabeça assim, já Sim. faz alguns meses, que é band-aid. Band-aid? Band-aid. Sim, curativo. Curativo. Tem alguns machucados que eles não podem um band-aid em cima. Não pode? Porque se você colocar o band-aid, você vai abafar aquele machucado. Ah, eu E tive aí uma ele assim, vai- eu tive uma má experiência, felizmente, no meu joelho. Eu fiz isso. Exatamente. Deu e ele vai ruim. piorar aquilo. E aí você vai tirar o band-aid uma hora, né? Porque uma hora você vai ter que tirar, vai Yeah. doer. E aí aquilo vai estar pior do que se tivesse resolvido antes.
e não ter colocado o band-aid. Então, tem muita coisa, assim, muita crise, problemas, né, conflitos que ainda nem viraram crise, que a gente vai lá e coloca um band-aid. E aquilo vai apodrecendo. Interessante. E aí ele tem que ficar exposto para que Pra ser ele resolvido. seja curado. Muito bom. Glória a Deus. E agora que a gente já me caminhando pro fim, eu sei que nesses momentos, assim, alguma dessas crises, pode acontecer de perder um pouco vamos dizer assim, a confiança ou a fé. Mas é a confiança mesmo. Por exemplo, eu confio em você em algo certo e você foi lá e quebrou a minha confiança. Depois disso, como restaurar a confiança é um pouco complicado. Tem um ponto assim, mais. Um caminho mais certo que a gente possa chegar nisso mais rápido. Se a pessoa realmente se arrependeu, Sim. aí ela não vai repetir aquilo de novo. Uhum. Ela vai ser transformada naquilo. Sim. E aí você que que vive, né, uma vida cristã, que você lê a Bíblia, que você também foi perdoado pelas pessoas e por Deus, você Amém. vai ter empatia com aquela pessoa que fez algo pra você e quebrou a sua confiança. Entendo. Então é aquilo, é o perdão. E o perdão não é você simplesmente deixar pra lá, né? Perdão é você curar aquilo de dentro de você. Então sim, né? Com certeza, Com com certeza. certeza. Com A certeza. partir de Ele uma decisão, essa consegue ser decisão ela tem que restaurado. ser diária e não adianta perdoar metade, né? Uhum. Perdoar só um pouquinho, tem que perdoar por completo. Porque o perdão é um princípio, né? Um princípio, ele precisa ser, como os outros, esse princípio precisa ser cumprido. Então, cara, é 100%, tem que Tem perdoar. que perdoar e tem Eu, que. eu fui muito perdoado, porque já errei muito. E só por isso a gente tá aqui hoje vivendo um relacionamento que, cara, não tem nem comparação com o que a gente vivia Amém, cara. antigamente. Glória Então, a Deus, amém. Então, realmente é bastante importante perdoar para que a confiança venha a ser mas é restaurada. um Um processo, é um processo, uma processo. E construção. como toda construção demanda Um tempo. paciência e consistência. É. Então, A gente porque precisa assim, perdoar todas as vezes que alguém erra com a gente. Mas tem aquilo da outra pessoa também, né? Aquela pessoa, ela se arrependeu daquilo que ela fez com você. E aí, Uhum. então são duas coisas, né? São duas, como fala? São duas óticas. Diferente. Você vai perspectivas. ter que perdoar. Porque o perdão é seu, tá dentro de você. Agora, a outra pessoa, ela vai ser transformada? Ela vai se transformar numa nova pessoa? Ela se arrependeu ou ela teve remorso? Então, assim, existe. Eu acho que aí a gente entra Já. Sim, mas eu tô entendendo bem o que você tá querendo falar. E eu tenho até meio que uma frase, assim, que para resumir tudo isso, que, assim, o verdadeiro perdão se resume basicamente na sua ação. Não é simplesmente da boca para fora. Por exemplo, assim, me perdoa que eu Exato. errei. Ok, tudo bem, mas e se ela te perdoar e você não voltar mais a cometer aquilo? Aí sim você vai mostrar que você realmente está arrependido. Ah, Uhum. Porque eu não vou voltar mais a cometer aquele erro que me levou ao caso, por exemplo, o pecado que me levou a causar aquele pecado. Então, tipo aham. assim, o verdadeiro arrependimento é a anulação daquela ação que te fez chegar ao pecado. Então, não é só da boca para fora, tem uma atitude. Então, Exato. se você quer mostrar um verdadeiro arrependimento para outra pessoa, pare de fazer aquilo que tá magoando ela ou que feriu Exatamente. ela, Uhum. que assim você vai realmente trazer confiança e passar para ela aquilo que você falou, não somente da boca para fora, mas sim através das suas atitudes. Exatamente. É isso? Falou É isso aí. bonito. Glória a Deus. É, porque isso realmente é bem interessante. Isso sim significa o verdadeiro arrependimento. Amém? Mudança de direção. Glória a Deus. Bom, então agora só pra gente chegar pro finalzinho, eu queria que você, Rodrigues, juntamente com a Monique também, um de cada vez, desse um conselho para quem tá passando por um Eita. momento de crise no seu relacionamento aí. Tanto que pessoas que não são cristãos, mas também que são cristãos e querem voltar ali àquela união estável, aquela bênção que foi no começo. Bom, cara, a gente tem que entender a importância de urgência e prioridade, né? Quando a gente vive reagindo, né, às urgências, né, a gente vive naquele modo bombeiro, só apagando fogo. E o pior de tudo é que
a prioridade, a urgência, ela tem cara de prioridade, né? Só Sim. que ela acaba matando, né, o que é prioridade, que é o cultivo do dia a dia, que é o tempo de qualidade, né? Que são os devocionais a dois ali do casal e tudo Sim. mais. Então, cara, a gente não pode se abster de cuidar do que é prioridade, né? Casal que anda por prioridades constroem juntos. Então, a gente precisa entender a diferença entre um e outro e saber que o nosso relacionamento, o nosso casamento, ele é como um jardim e ele precisa ser cultivado. Sem Amém. esquecer que serpentes adoram jardins. Então, a gente Olha precisa aí. cuidar do nosso jardim e isso é um cuidado que deve ser feito diariamente. Amém. Glória a Deus. E por você, Monique, por favor, no seu Na ponto de verdade, vista. não é um conselho meu, né? É um Sim. conselho que Jesus nos deixou. Aprenda de mim, Aleluias. que sou manso e humilde Humilde de de coração. coração. Então, assim, se a gente tiver a humildade de sentar, ouvir e a mansidão ao falar, muitas discussões, muitos conflitos não virarão crise. Então, é o que a gente tem que fazer, né? Aprender com Cristo, que é manso e humilde de coração, sempre, em primeiro lugar, o inimigo ele vai tentar cortar a comunicação, Sim. porque é isso que ele faz, né? Desde o princípio. Ele coloca uma dúvida dentro do coração de uma pessoa. Foi assim mesmo que Deus fez? É Mas será esse homem mesmo que mesmo? É isso? esse homem mesmo que Deus Uhum. escolheu para você? Então, assim, essa falta de comunicação vai dar uma brecha para que o inimigo entre no seu relacionamento e tente colocar dúvidas dentro do seu coração. Então, eu e o Rô, a gente ouviu algo há um tempo atrás, e o inimigo ele entra no relacionamento através da incontinência, que é a falta de domínio próprio, né? Tem um versículo que está lá em Coríntios, que ele entra através da incontinência, que é a falta de domínio próprio. Então, a gente ouviu esse pastor falando de uma forma ilustrativa, uma forma prática. Sim. Sair de casa, ao sair de casa e ao entrar em casa, bater continência. Olha aí. Bater continência. Dá um abraço, vai com Deus, porque tem dias que vai ter um conflito, né? Sim, você não E quer aí dizer você que. sai de casa e não bateu continência, e aí? É na incontinência que o inimigo entra. É nessa brecha que o inimigo entra. Realmente. Então essa é uma forma prática, né? Sim. E mansidão, humildade, senta, conversa. Tem dias que não vai ser com mansidão, mas aí a gente, Espírito Santo, entra nessa Me conversa ajuda. para que eu seja mansa. E Cara, tem humilde. causas que só com intervenção divina. Só. Muita Exatamente, oração Realmente. precisa exatamente. ter. Ter pessoas também de confiança, né? Exatamente isso Que te que eu ia falar. aconselham, porque às Amigos vezes tem leais. duas pessoas olhando o problema e não consegue. Aí vem uma pessoa de fora e aconselha. Então, e claro, né? Um conselho de alguém que também está dentro do mesmo propósito, né? Que é servir a Deus, porque ela vai dar a palavra não através dela, mas através da Bíblia. Sim. E E através do próprio experiência, né? Pessoas que tenham exatamente. mais experiência, mais tempo de casamento, por exemplo, Uhum. pastores, líderes, amigos leais que conhecem sua vida, né? Não vão te dar o conselho que você quer ouvir, mas o que você Eu precisa já ia escutar. falar sobre isso também. Eu tava aqui Exatamente. já ia falar sobre isso, porque Exatamente. tem muitas pessoas que vão te dar um conselho, mas elas vão falar aquilo que você quer ouvir Uhum. e não que você tem que fazer. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, esse é um ponto bastante interessante que a gente também tem que diferenciar em algumas Total. pessoas. Porque, pô, imagina, eu tenho um conflito, aí chega uma pessoa, não, calma, vai dar tudo certo, Eu e lembro uma isso, e vez que a aquilo, gente vai amaciando que a gente brigou e acho que a Monique foi buscar um um conselho conselho com a ali. amiga dela e Ah, tal. E a amiga dela, depois, no desenrolar, né? da Depois que. conversa e Não, tudo. depois que passou, a gente falou e tal. Ah, E Tá, mas aí. isso era antes, né? Avisa. Né, antes, bem antes. aham. Antes da Eu ouvi conversa. o conselho da amiga, ela, cara, larga esse cara. Tá esperando o quê pra dar um chute nele? Eu Não falei, sei o caramba, que não. é isso, Foi imagina. se aconselhar com quem, cara? Não, Quem é essa a gente tem que perdida? se aconselhar com quem vai dar uma direção certa. E a gente. Acho que na maioria das vezes a gente tem que pensar assim: eu vou me aconselhar com alguém que vai falar algo que vai penetrar no meu coração e isso não vai ser confortável. É difícil, Exatamente, isso mas aqui é a é. melhor forma. É a melhor Amém. forma. É isso aí, então. Glória a Deus. Então,
peguem um conselho aí com pessoas que realmente podem te ajudar e não com aquelas que vão falar somente o que vocês querem ouvir. Amém? Amém. Obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. Amém. Obrigado por esse tema maravilhoso. Conversamos bastante. Espero que você que ficou até aqui tenha gostado desse vídeo. Peço que você curta o nosso vídeo, comenta, compartilha com alguém que está passando por um momento difícil, um momento de crise no seu relacionamento, que eu E tenho também certeza. quem não tá, porque consegue se prevenir. Boa, exatamente. Exatamente. Quem não tá consegue se prevenir também de um futuro crise, algo no relacionamento que vai ser, que aprendeu aqui nesse podcast, nesse momento. Se inscreva também no nosso canal, ative as notificações e fique ligado que toda terça-feira tem vídeo aí para vocês. Amém? Obrigado mais uma Amém. vez. Obrigado, Foi obrigado um a você. prazer ter vocês aqui compartilhando desse tema interessante. Espero vê-los aqui outra vez em nome Em nome de de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Vocês Amém. vieram até aqui também. Muito obrigado e fiquem na paz de Deus. Amém. Glória a Amém. Deus. Obrigado. Valeu.